Olá, olá, amados, aqui estamos para a leitura da Bíblia 365 dias. Já uma semana se passou, a iniciar uma nova semana, que Deus vos abençoe. As leituras para hoje é Lucas, capítulo 7, do versículo 18 ao 50, Gênesis 11 e Salmos 5. A palavra do Senhor em Lucas 7, versículo 18 é: Ora, os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas, e João, chamado a dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: És tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? Naquela mesma hora, curou a muitos de doenças, de moléstias e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então lhes respondeu: Ide e contai a João o que tens visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim. E, tendo-se retirado os mensageiros de João, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João: Que saíste a ver do deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que saíste a ver? Um homem trajado de vestes luxuosas? Eis que aqueles que trajam roupas preciosas e vivem em delícias estão nos passos reais. Mas que saíste a ver? Um profeta? Sim. Vos digo, e muito mais do que profeta, este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio entre a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Pois eu vos digo que, entre os nascidos de mulher, não há nenhum profeta maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, e até os publicanos, reconheceram a justiça de Deus, recebendo o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus, quando a si mesmos, não sendo batizados por ele. Pois, compararei os homens desta geração e a que são semelhantes. São semelhantes aos meninos que, sentados nas praças, gritam uns para os outros: Tocámos flauta para vós e não dançastes. Cantámos lamentações e não choraste. Porquanto vejo João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: Ele tem demónio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Um dos fariseus convidou-o para comer com ele, e entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora, que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa dos fariseus, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. E estando por trás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com bálsamo. Mas, ao ver isso, o fariseu que convidara falava consigo, dizendo: Se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondeu-lhe Jesus, dizendo: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: Dize-a, mestre. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoa a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: Suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: Julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta com as suas lágrimas os regou e com os seus cabelos o enxugou. Não me deste ósculo. E ela, porém, desde que entrei não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados lhes são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. E disse a ela: Perdoados são os teus pecados.
Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Gênesis 11. Ora, toda a terra tinha uma só língua, um só idioma. E deslocando-se, os homens para o Oriente acharam um vale na terra de Sinar. E ali habitaram. Disseram uns aos outros: Eia, pois, façamos tijolos e queimamo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: Eia, edificamos para nós uma cidade e uma torre cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos do homem edificavam, e disse: Eis que o povo é um e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrições para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, deixamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda uma linguagem do outro. Assim o Senhor o espalhou dali sobre a face de toda a terra. E cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor o espalhou sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Tinha ele 100 anos quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois de que gerou a Arfaxade 500 anos. E gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou a Selá. Viveu Arfaxade depois que gerou a Selá 403 anos. E gerou filhos e filhas. Selá viveu 30 anos e gerou a Eber. Viveu Selá depois que gerou Eber 403 anos e gerou filhos e filhas. Eber viveu 34 anos e gerou Peleg. Viveu Eber depois que gerou Peleg 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. Viveu Peleg depois que gerou Reu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou a Serug. Viveu Reu depois que gerou Serug 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. Viveu Serug depois que gerou a Naor 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou a terra. Viveu Naor depois que gerou a terra 119 anos e gerou filhos e filhas. Terra viveu 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Estas são as gerações da terra. A terra gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E a Arã gerou a Ló. Arã morreu antes de seu pai, Terra. Na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, Abraão e Naor tomaram mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era estéril, não tinha filhos, tomou terra a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã, e viveram até Arã. E ali habitaram, foram os dias da terra 205 anos, e morreu terra em Arã.